A história do apóstolo Paulo, com certeza, é uma das mais dramáticas e impactantes que a gente conhece, né? Mas e se a gente olhasse para ela não como um milagre que aconteceu assim, num piscar de olhos, mas sim como uma transformação conquistada a duras penas ao longo de uma vida inteira? Pois é exatamente essa perspectiva que a gente vai explorar agora, usando a lente do livro Paulo e Estevão. Olha só, essa citação logo de cara já vira o jogo. A palavra-chave aqui não é predestinado, mas sim realizador que trabalhou diariamente. Isso já prepara o terreno para uma história que não é sobre um santo que nasceu pronto, mas sobre a luta incansável de um homem em busca da luz. Então, o primeiro passo é desconstruir aquela imagem tradicional. O livro defende que Paulo era, antes de mais nada, um homem, não um santo pré-fabricado. Normalmente a gente vê Paulo em dois extremos, que são quase caricaturas. De um lado, o Santo Paulo, um ser perfeito, quase um autômato da graça divina. Do outro, o Saulo fanático, um homem de coração duro, inflexível. A proposta do livro é mostrar que a verdade é muito mais complexa e humana. E aqui está a ideia central que meio que resolve essa briga. A transformação dele não foi um raio que caiu do céu e mudou tudo num instante. Foi, na verdade, a construção de uma ponte, sabe, pedra por pedra, ao longo de décadas de esforço para cruzar o abismo que existia dentro dele mesmo. Mas para a gente entender o tamanho dessa ponte, primeiro a gente precisa entender o tamanho do abismo. Quem era esse Saulo de Tarso? O implacável defensor da lei. Saulo não era um vilão qualquer. Muito pelo contrário. Ele era um homem brilhante, um erudito, apaixonado, um defensor fervoroso da lei mosaica. Para ele, os seguidores de Jesus não eram só pessoas enganadas. Eles eram uma ameaça real, um câncer, que precisava ser arrancado para proteger a sua fé e o seu povo. E todo esse zelo chegou num ponto de ebulição com Estevão, um dos primeiros pregadores cristãos. Saulo não via nele só um rival. Ele enxergava as ideias de Estevão como um veneno, algo revolucionário e perigoso. E essa convicção foi tão forte que o levou a consentir e até a presidir o apedrejamento de Estevão. E essa devoção à lei era tão absoluta que o consumiu por inteiro. Pensa só, ele chegou a sacrificar o próprio amor, terminando o noivado com Abigail, que era irmã de Estevão. Na cabeça dele, era impossível se unir à família de alguém que ele considerava um inimigo amaldiçoado. Mas foi numa missão que nasceu dessa convicção de ferro, numa estrada empoeirada, que tudo, absolutamente tudo, mudou. E lá foi ele para Damasco. E não como um justiceiro qualquer. Ele estava investido da plena autoridade do Sinédrio, que era o mais alto tribunal judaico. Ele tinha cartas que davam a ele o poder de caçar, prender e arrastar de volta os seguidores do caminho. Ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol o envolveu, o derrubou no chão. E então, ele ouviu uma voz que não ia só alterar o curso da vida dele, mas o curso da própria história. Luz, voz e, de repente, cegueira. Num único momento, aquele perseguidor poderoso, o homem que tinha o poder de prender, julgar, foi reduzido a um ser indefeso, dependente. A cegueira física dele era um símbolo perfeito do profundo acerto de contas que estava só começando dentro da alma dele. Esse momento, esse ponto de virada tão famoso, não foi o fim da história. Foi, na verdade, o verdadeiro começo de um longo, doloroso e muito, muito árduo aprendizado. E essa imagem aqui, ela diz tudo. A inversão é total. O homem que viajava para prender os outros em correntes, agora se dedicaria a libertá-los. O caçador se tornaria o pastor. É uma virada de 180 graus no propósito de uma vida inteira. Só que essa nova vida teve um custo brutal. A conversão não trouxe aplausos, não trouxe glória, pelo contrário. Trouxe a rejeição dos velhos amigos, a desconfiança dos cristãos que ele antes caçava e uma vergonha profunda para a família. Ele perdeu todo o status, renunciou a tudo que tinha construído. Por anos, aquele doutor da lei, um intelectual de elite, todo orgulhoso, teve que trabalhar como um humilde tecelão para sobreviver. Foi nesse tempo de silêncio, de trabalho manual, de humilhação, que o velho Saulo foi desconstruído para que a fundação do apóstolo Paulo pudesse, enfim, ser estabelecida. E foi sobre essa fundação, agora sim, nova e sólida, que ele construiria algo revolucionário. Uma nova lei
baseada não mais na rigidez, mas no amor. Completamente transformado, Paulo embarcou em décadas de viagens incansáveis. A gente vê aqui, desde a primeira missão em Chipre, passando por aquele concílio crucial em Jerusalém que definiu o futuro da fé, fundando comunidades por toda a Grécia, até a sua viagem final e decisiva para Roma. Agora, o que é fascinante aqui é o poder de um nome. A palavra cristãos, usada pela primeira vez em Antioquia, foi revolucionária. Ela sinalizava que a questão não era mais ser judeu ou gentil, era uma identidade totalmente nova, unificada, um reflexo direto da missão de Paulo de quebrar barreiras. E a influência dele se consolidou através das suas cartas, as famosas epístolas, muitas vezes escritas de dentro de prisões ou durante dificuldades enormes. Essas cartas de orientação, de correção e, acima de tudo, de amor, se tornaram a base, o alicerce de toda a teologia cristã. E a jornada dele termina em Roma. O homem que um dia autorizou execuções em nome da lei, agora caminhava por vontade própria para sua própria execução. Não como uma punição, mas como testemunho final de uma vida transformada, completando lindamente o seu arco de redenção. No final das contas, a história de Paulo, contada por essa ótica, não é sobre um evento milagroso. É sobre a luta constante, diária, para construir uma ponte sobre o abismo que existe dentro de si. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? O que é preciso para a gente transformar as nossas próprias vidas?